Meu nome é Amélie Rousseau. Tenho 36 anos e sou professora de História em um liceu em Bordeaux. Há 12 anos, casei-me com Julien, um advogado promissor de 38 anos. Temos 2 filhos, Léo, de 9 anos, e Emma, de 6. De fora, parecíamos a família perfeita, mas por trás das cortinas de nossa bela casa no subúrbio, nossa vida estava longe de ser um conto de fadas. Tudo começou a desmoronar há cerca de 2 anos. Julien, que antes era carinhoso e atencioso, tornou-se cada vez mais distante e frio. Suas longas horas no escritório se estendiam noite adentro, e quando estava em casa, mal trocava 2 palavras comigo ou com as crianças. A princípio, atribuí sua mudança ao estresse do trabalho. Julien estava prestes a se tornar sócio do escritório de advocacia, e eu entendia que a pressão era enorme. Mas à medida que os meses passavam, a distância entre nós só aumentava. Foi numa tarde de outono que as primeiras suspeitas surgiram. Eu estava lavando roupas quando encontrei um recibo amassado no bolso de sua calça. Era de um motel nas proximidades de Bordeaux. Meu coração afundou. Tentei me convencer de que havia uma explicação inocente, mas a dúvida já estava plantada. Naquela noite, quando Julien chegou tarde, como de costume, tentei abordar o assunto casualmente. Como foi o dia, querido? Alguma reunião interessante? Perguntei, tentando manter a voz firme. Julien mal levantou os olhos do celular. O de sempre. Nada especial. Nenhum cliente novo? Insisti, esperando que ele mencionasse algo sobre o motel. Ele finalmente me olhou, franzindo a testa. Por que o interrogatório, Amélie? Estou cansado e não estou com paciência para isso. Engoli em seco, sentindo as lágrimas se formarem. Desculpe, só estou tentando conversar. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Olha, eu tive um dia longo. Vou tomar um banho e dormir. E assim terminou nossa conversa. Mais uma noite em que dormimos de costas um para o outro, o silêncio ensurdecedor entre nós. As coisas pioraram quando a mãe de Julien, Madame Gisèle Dubois, decidiu que precisava ajudar nossa família. Gisèle sempre deixou claro que não me achava boa o suficiente para seu precioso filho. Aos 65 anos, era uma mulher elegante e cruel, com uma língua afiada como uma navalha. Suas visitas, que antes eram ocasionais, tornaram-se quase diárias. Cada vez que ela entrava em nossa casa, eu podia sentir seu olhar de desaprovação varrendo cada canto. Amélie, querida, ela dizia com falsa doçura, você realmente deveria fazer algo sobre essa bagunça. Como espera que Julien relaxe em casa com tudo assim? Eu mordia a língua, lembrando a mim mesma que era a avó dos meus filhos. Estou fazendo o melhor que posso, Gisèle. Com o trabalho e as crianças, às vezes é difícil manter tudo em ordem. Ela estalava a língua, revirando os olhos. Quando Julien era pequeno, eu trabalhava, cuidava da casa e ainda tinha tempo para me arrumar. Mas suponho que algumas mulheres simplesmente não nasceram para serem esposas e mães. Suas palavras me atingiam como flechas, mas eu me recusava a dar-lhe a satisfação de me ver chorar. Em vez disso, forçava um sorriso e mudava de assunto. Um dia, um relacionamento onde o marido some por horas, mal fala com a esposa e os filhos e aparentemente frequenta motéis. Você está sendo ridícula, Amélie. Eu trabalho duro para sustentar esta família e é assim que você me agradece? Com acusações? Nosso confronto foi interrompido pelo som de pequenos passos. Léo estava parado na porta da sala, os olhos arregalados de medo. Mamãe! Papai! Por que estão gritando? Imediatamente baixamos nossas vozes. Julien foi o primeiro a falar. Não é nada, campeão. Volte para a cama. Papai e mamãe só estavam discutindo sobre trabalho. Léo não parecia convencido, mas obedeceu, lançando um último olhar preocupado antes de subir as escadas. O incidente com Léo encerrou nossa discussão naquela noite, mas as coisas só pioraram nos dias seguintes. Julien começou a dormir no quarto de hóspedes, alegando que precisava de paz para trabalhar até tarde. Gisèle
É claro, aproveitou a situação para piorar as coisas. Suas visitas tornaram-se ainda mais frequentes e seus comentários mais venenosos. Sabe, Amélie, ela disse um dia enquanto eu preparava o almoço para as crianças. Sempre tive minhas dúvidas sobre você, mas ver como você está destruindo o casamento do meu filho é realmente triste. Senti meu sangue ferver. Eu estou destruindo o casamento? Como ousa? Ela sorriu, aquele sorriso frio que eu tanto odiava. Ora, querida, olhe para você. Descuidada, sempre cansada, incapaz de manter a casa em ordem. E agora acusando meu pobre Julien de traição? Não é de admirar que ele esteja se afastando? Antes que eu pudesse responder, ela continuou. Sabe, às vezes me pergunto se essas crianças são realmente de Julien. Léo, especialmente, não se parece nada com ele. Aquilo foi demais. Saia da minha casa agora! Gritei, tremendo de raiva. Como ousa insinuar algo assim? Léo e Emma são filhos de Julien e você sabe disso! Gisele fingiu choque. Que temperamento, viu? É por isso que Julien merece alguém melhor. Alguém com classe, educação, alguém como Céline. Naquela noite, quando Julien finalmente veio para o quarto, eu estava sentada na cama, as malas feitas ao meu lado. O que é isso? Ele perguntou, confuso. Estou indo embora, Julien. Respondi, minha voz surpreendentemente calma. Não posso mais viver assim. Ele parecia genuinamente chocado. Do que você está falando? Amélie, você não pode simplesmente ir embora. Posso e vou. Ouvi você e sua mãe conversando sobre Céline, sobre me mandar embora com algum dinheiro. Julien empalideceu. Amélie, não é o que você está pensando. Minha mãe, ela não entende. E você? Perguntei, olhando-o nos olhos. Você entende? Porque nos últimos meses, tudo o que senti de você foi frieza e desprezo. Se você não me ama mais, se quer ficar com Céline ou qualquer outra pessoa, então tenha a coragem de me dizer. Ele se sentou pesadamente na beira da cama. Eu não sei o que dizer. As coisas ficaram tão complicadas. Sua hesitação foi toda a resposta de que eu precisava. Então é isso. 12 anos de casamento, 2 filhos, e você não sabe o que dizer. Levantei-me pegando minhas malas. Vou ficar na casa da minha irmã por enquanto. Buscarei as crianças amanhã. Espere! Julien exclamou, segurando meu braço. Você não pode levar as crianças. Puxei meu braço, sentindo uma raiva que nunca havia experimentado antes. Posso e vou. Você mal olha para elas nos últimos meses. Acha mesmo que um juiz dará a custódia a um pai ausente e potencialmente infiel? Suas próximas palavras me pegaram de surpresa. Infiel? Amélie, eu nunca te traí. Parei, confusa. E o recibo do motel? As noites fora? Julien suspirou profundamente. O motel era para um cliente. Um caso de divórcio complicado. Eu estava ajudando-o a reunir evidências de infidelidade da esposa. As noites fora, eu tenho dormido no escritório, trabalhando em um caso importante. Eu queria acreditar nele, mas anos de desconfiança e mágoa não podiam ser apagados em um instante. Mesmo que seja verdade, Julien, isso não muda o fato de que nosso casamento está em ruínas. Você se afastou de mim, das nossas crianças. Deixou sua mãe me tratar como lixo e nem sequer me defendeu. Julien suspirou profundamente e, para minha surpresa, abaixou a cabeça. Você está certa, Amélie. Eu falhei com você e com nossos filhos. E sim, eu te traí. Cometi o maior erro da minha vida. Eu senti um nó se formar na minha garganta. A confirmação das minhas piores suspeitas era avassaladora, mas também, de alguma forma, um alívio. Agora eu sabia a verdade. Por que, Julien? Perguntei, a voz embargada. Por que você fez isso conosco? Ele olhou para mim com olhos cheios de arrependimento. Eu me perdi, Amélie. A pressão no trabalho, as expectativas da minha mãe, tudo parecia demais. Céline apareceu em um momento em que eu estava vulnerável, e eu cometi um erro terrível. Não estou tentando justificar o que fiz,
Só quero que você saiba que lamento profundamente. Eu absorvi suas palavras, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Lamento não é suficiente, Julien. Você destruiu nossa família. Eu vou embora e vou levar as crianças comigo. Ele não tentou me impedir desta vez. Apenas assentiu, aceitando a realidade das consequências de suas ações. Peguei minhas malas e saí da nossa casa, sentindo uma mistura de dor e determinação. Nos dias que se seguiram, instalei-me na casa da minha irmã Claire. Ela me acolheu de braços abertos e me ajudou a lidar com o turbilhão de emoções que estava sentindo. As crianças estavam confusas e tristes, mas eu fiz tudo o que pude para assegurar-lhes que tudo ficaria bem. Enquanto isso, comecei a traçar um plano. Eu sabia que precisava me reerguer, não apenas por mim, mas pelos meus filhos. E também sabia que queria justiça pelo que Julien e Gisele haviam me feito passar. Era hora de agir. A primeira etapa do meu plano envolvia a construção de uma nova vida para mim e para as crianças. Consegui alugar um apartamento confortável no centro de Bordeaux, perto do meu trabalho e da escola das crianças. Claire me ajudou a decorar o lugar, tornando-o acolhedor e cheio de vida. Léo e Emma se adaptaram rapidamente ao novo ambiente, e eu sentia que estávamos começando a nos curar. Enquanto isso, comecei a juntar evidências contra Julien. Eu sabia que, se quisesse a custódia total dos meus filhos e uma compensação justa pelo nosso divórcio, precisava ser estratégica. Contratei um detetive particular, Jacques, que logo descobriu mais detalhes sobre o caso de Julien com Céline. As noites no motel e a frieza não eram apenas fruto do estresse do trabalho. Ele estava, de fato, me traindo. Com as provas em mãos, procurei uma advogada renomada, Marie Dupont. Ela era conhecida por sua tenacidade e habilidade em casos de divórcio. Marie ficou indignada com minha situação e se comprometeu a lutar ferozmente por mim. Enquanto o processo de divórcio se desenrolava, Gisele continuava a me difamar. Ela espalhava rumores entre nossos conhecidos, dizendo que eu era uma mãe negligente e uma esposa infiel. Mas eu estava pronta para lidar com ela também. Jacques, o detetive, conseguiu gravações de várias conversas onde Gisele fazia comentários caluniosos sobre mim e incentivava Julien a me deixar. Essas gravações seriam cruciais para desacreditar suas mentiras no tribunal. Na audiência de custódia, meu advogado apresentou todas as provas contra Julien. As gravações de Gisele, as fotos de Julien e Céline, e os testemunhos de Claire e outros amigos próximos que sabiam da verdade. Julien tentou se defender, mas as evidências eram esmagadoras. O juiz decidiu a meu favor, concedendo-me a custódia total de Léo e Emma e determinando uma pensão generosa para nós. Com a batalha legal vencida, eu poderia finalmente me concentrar em minha nova vida. Decidi investir parte do dinheiro da pensão em um projeto pessoal que sempre quis realizar: abrir uma escola de idiomas. Bordeaux era uma cidade multicultural, e eu sabia que havia demanda para uma escola que oferecesse aulas de francês, inglês e outras línguas. Claire, que era professora de francês, se juntou a mim nesse empreendimento. A escola foi um sucesso desde o início. Além das aulas de idiomas, oferecíamos workshops culturais e eventos comunitários. Em poucos meses, nos tornamos um ponto de referência em Bordeaux. Minha confiança e autoestima floresceram e comecei a sentir um novo propósito em minha vida. Quanto a Julien, ele e Céline não duraram muito. A pressão do escândalo e a perda da custódia dos filhos foram demais para ele. Ouvi dizer que ele se mudou para outra cidade, tentando recomeçar sua vida. Gisele, por sua vez, se afastou de nossa família, incapaz de lidar com a vergonha pública. Finalmente, estava livre para viver minha vida da maneira que eu escolhesse. Com o apoio de Claire, de meus filhos e de meus novos amigos, eu floresci. Encontrei um novo amor, alguém que me valorizava e respeitava. Juntos, construímos uma vida cheia de felicidade e propósito. Meu nome é Amélie Rousseau, e esta é a história de como encontrei minha força e reconquistei minha vida.
Aprendi que, às vezes, precisamos passar pelos momentos mais sombrios para encontrar a luz. E agora, essa luz ilumina todos os aspectos da minha vida, mostrando-me que a verdadeira felicidade está em ser fiel a nós mesmos e aos nossos sonhos.